E a gente vai ler a palavra de Deus em Mateus 6, a partir do 9, que tem sido o nosso tema base dessa série. Que quando os discípulos eles foram perguntar a Jesus como se deveria orar, e Jesus ensinou a oração que todo mundo conhece, né, como a oração do Pai Nosso. E nessa oração tem dizendo realmente que uma das coisas que a gente precisa fazer é trazer esse reino. Então diz assim a palavra de Deus: portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então, vamos ler até aqui. E nessa oração que ele ensinou, pode sentar, aos discípulos, ele expressou a vontade de Deus para a terra, né? E uma dessas vontades é que o reino de Deus viesse para a terra. Todos nós sabemos que Jesus ele é rei, que ele reina sobre tudo, sobre todos. E o seu reino já existia por toda a eternidade. Mas no coração de Deus havia um desejo de trazer esse reino eterno para a terra. Trazer esse reino eterno para mim e para você. Então, para a gente entender um pouco mais sobre o que é esse reino, primeiro a gente precisa pensar numa coisa: esse reino vem de onde? Porque a gente sabe que aqui na terra tem muitos reinos, né? E os reinos, geralmente, eles estão estabelecidos em algum país, em alguma nação. E ele é um reino que ele é estabelecido culturalmente, que passa de pai para filho e tal. E na primeira sequência disso, mesmo assim que tenha sido estabelecido de pai para filho, foi Deus quem habilitou o primeiro rei. Então, todo reino vem do céu, de certa forma, porque é Deus quem estabelece a autoridade sobre um rei para governar, seja onde for. Então, esse reino veio do céu, não é um reino da terra. E o que está envolvido em um reino? Né? Num reino, a gente sabe, para ele ser reino, precisa de quê? Rei. Né? O reino, o rei, ele administra o seu reinado através de um governo. E esse governo é onde a gente pode reconhecer quem tem autoridade. Quem é que está governando? Quem que está estabelecendo a ordem naquele lugar, naquele ambiente? E como é que essa ordem é estabelecida? Através dos mandamentos, dos decretos, dos estatutos que esse rei dá, que expressa a sua vontade. Gente, eu não estou vendo ninguém, estou vendo como árvore. Nada a ver, porque Débora deixou minha bolsa em casa, com meu óculos que eu vejo perto e longe, e eu só estou vendo a Bíblia e árvores. Coitada. E é péssimo isso, tá? Então, esse reino, ele tem mandamentos, decretos que precisam ser estabelecidos. E também tem os súditos, porque só se tiver só os mandamentos e não tiver quem obedeça, quem se submeta, não faz sentido ter reino, né? Não vai funcionar o reino. Então, para que o reino funcione, precisa ter essas coisas. Então, quem é o rei do reino de Deus? Jesus. De onde vêm os mandamentos do rei? Vem do coração de Deus, vem do coração dele, não é vontade humana, não são coisas que estão aqui na terra, porque o reino veio do céu, é a vontade do céu para a terra. Então, se a vontade do céu para a terra, a gente já pode perceber que a vontade da terra não pode prevalecer nesse reinado, ok? Tem que prevalecer a vontade do céu. E quem são os súditos? Nós somos os súditos do reino de Jesus. Quer dizer, aqueles que querem ser, né?
Então, a gente já sabe o que contém um reino. Agora, o que é o reino de Deus? É o reinado de Jesus estabelecido na terra como é no céu. É a presença de Jesus no meio, entre os homens. É a presença de Jesus na terra como é no céu. Então, o Evangelho, ele tem como marca central a vinda desse reino, né? Jesus, quando ele começou a pregar o seu ministério aos 33 anos, ele começou a pregar sobre o reino de Deus, que era o seu próprio reino. Então, o reino de Deus é a base para o evangelho. E quando Jesus ele começou a pregar sobre o reino de Deus, ele usava muitas parábolas. Ele fazia muitas comparações, usando o cotidiano das pessoas para que elas entendessem de uma forma como que o reino de Deus ele acontece. Porque o reino de Deus não é como o reino do mundo que as pessoas estão acostumadas. Então, em Lucas 13:18, Jesus disse assim: com que o reino de Deus é parecido? Que comparação eu posso usar? É como uma semente de mostarda que um homem planta, cresce e fica uma árvore e os passarinhos fazem seus ninhos nos seus ramos. Ok. Como uma semente de mostarda que é difícil, né, enxergar porque é muito pequenininha. O reino de Deus vem, é plantado, cresce, vira uma árvore que serve para promover sombra, alimento, proteção para os passarinhos que ficam ali, também para que os passarinhos façam os seus ninhos e possam multiplicar-se. Então, o reino de Deus é algo que, aparentemente, quando chega, não é muito visível. Quando o reino de Deus chega na vida de alguém, de cara você não consegue perceber o reino de Deus. Ele precisa crescer na vida dessa pessoa. Ele precisa ganhar forma, ganhar espaço na vida dessa pessoa para que possa frutificar, para que possa trazer alimento para aquelas pessoas que vão estar juntos dela. Então, a proposta do reino de Deus é essa, é chegar no coração dos seus súditos, crescer, né, ganhar forma e depois capacitar esses súditos a frutificarem, a se multiplicarem, a expandir o reino de Deus. E Jesus também disse em Lucas 13:20, que comparação também eu poderei usar para o reino de Deus? É como o fermento que a mulher usa, que se espalha por toda a massa. Então, as mulheres que sabem fazer bolo aqui, usa fermento, alguns bolos, ainda tem bolo que não, amém? Então, vocês sabem, quando vocês colocam o fermento desse bolo, dentro desse bolo, vocês têm uma intenção. Qual é a intenção? Fazer o bolo crescer, né? Então, o reino de Deus também tem essa intenção de chegar, entrar nas nossas vidas, fazer a gente crescer e também espalhar esse crescimento, né? Fazer com que esse crescimento ganhe uma forma maior. Então, essa é a proposta do reino de Deus. Então, Jesus, quando ele começou a apresentar o reino de Deus, era assim que ele apresentava. Então, ele foi ensinando muitas coisas. Gente, olha, eu fiz uma lista de coisas que falam sobre o reino de Deus e eu ainda estou agoniada porque eu não consigo parar de ler. Tem muitos, mas muitos versículos. Só para tu ter uma ideia, você bota na Bíblia, faça isso. Eu digo a você que eu só vou ficar sossegado quando eu completar. Bote lá na Bíblia, online, Reino de Deus. Gente, uma página inteira só tinha 150 versos sobre o reino de Deus, mas tinha 5 pastas. A Bíblia está cheia de informações sobre o reino de Deus, sobre essa cultura que Deus quer implantar na terra, mas a gente não sabe. A gente não conhece bem o que a palavra diz sobre uma vontade de Deus, que é implantar o reino dele aqui na terra. A gente não conhece.
A gente não sabe, nós somos os súditos, mas somos súditos que não conhecemos os mandamentos que o rei, os decretos que o rei quer que seja estabelecido aqui na terra. E eu fiquei impressionada como tem coisa. Eu não dei conta. Tem muita, muita coisa. Então vá lá, hoje a sua tarefa de casa. Comece essa semana a ler sobre os mandamentos e os decretos que Deus quer que venha para a terra. Porque é isso que Ele quer estabelecer. Então, Ele falou muitas coisas. E Ele disse que o reino de Deus não consistia em comida, nem em bebida, mas era paz, alegria no Espírito Santo. Que o reino de Deus não tinha nada a ver com dinheiro, com riqueza, mas que o reino de Deus envolvia graça, perdão, amor, suporte mútuo. Então, se nós guardarmos todos os mandamentos que Deus Ele deixou na sua palavra sobre o reino que Ele quer implantar aqui na terra, nós vamos ser transformados. Nós não vamos ter mais como viver a vida que nós estamos vivendo hoje. Porque é muita coisa e muita coisa maravilhosa. Muita coisa que faz a gente viver de uma nova forma. E dentre tantas coisas que Jesus ensinou sobre o reino de Deus, Ele disse que o reino de Deus não está em um lugar físico. Sabe? Que o reino de Deus não vai descer do céu. Ele disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Muitas pessoas estão vivendo, esperando viver o reino de Deus quando morrer e for para a glória. Não, o reino de Deus já está aqui. O reino de Deus, isso é uma para outra parte, senão eu vou demorar muito. Mas o reino de Deus, ele se estabelece, ele começa dentro de nós. E quando Jesus voltar, ele vai ser pleno, ele vai acontecer integralmente, realmente. Mas hoje nós já vivemos o reino de Deus. Coloca aí, por favor, Lucas 17, 21, a partir do 20, que fala sobre o reino de Deus, a vinda do reino de Deus. Como que esse reino vai vir? Lucas 20, vamos ler. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos, verso 22, chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui, olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será o dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje, como foi no tempo de Noé. Assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo. E não perca tempo entrando na casa para pegar suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e a outra deixada. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso?
E ele respondeu: onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os abutres. Então, o reino de Deus não vai vir em um lugar específico. O reino de Deus começa na vida daquele que crê em Jesus como Filho de Deus, Rei e Senhor. A porta para a entrada no reino de Deus é a nossa fé em Cristo Jesus. No momento em que eu confesso Jesus como Filho de Deus, como Rei, como Senhor da minha vida, o reino de Deus começa a ser estabelecido dentro de mim, através do governo do Espírito de Deus na minha vida, que agora vai promover dentro de mim a cultura celestial. Então, como eu posso comprovar que o reino de Deus chegou na minha vida? Quando eu vejo o poder de Deus atuando na minha carne mortal. Quando eu vejo que eu fazia assim e agora eu faço segundo a vontade de Deus. Quando eu vejo que eu falava assim e agora eu falo segundo a vontade de Deus. E quando eu vejo que já não mais há um domínio do pecado na minha vida, porque agora há um governo e um domínio do Espírito de Deus na minha vida. Era isso que o apóstolo Paulo queria falar lá em Gálatas 2:20. Agora, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, a vinda do reino de Deus não tem a ver com frequentar culto. A vida do reino de Deus não tem a ver com dizer que é crente. A vida no reino de Deus, ela é estabelecida em mim quando eu me submeto à vontade de Deus. Quando eu vivo conforme a palavra e os mandamentos e os decretos do Rei, do meu Senhor e do meu Salvador. Então, por muito tempo, muitas pessoas andam aí pensando que fazer parte do reino de Deus é vir aos cultos todos os domingos e quando morrer, vai para a eternidade. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é quando eu dou lugar, eu abro meu coração, eu abro a minha vida para Deus fazer a vontade dele em mim. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Isso precisa começar com uma oração e se tornar uma realidade. Porque o reino de Deus é estabelecido na nossa vida não pela oração que nós fazemos, mas pela realidade que nós vivemos. Você pode até crer na palavra, você pode até falar, pregar essa palavra do reino de Deus, mas se você não se tornar o que essa palavra diz, esse reino não existe na sua vida. É apenas palavras, é apenas canções, é apenas, o que eu posso dizer mais? Um estilo. Mas eu preciso me tornar um súdito de Jesus. Eu preciso me tornar um servo de Jesus para que esse reino, ele se estabeleça na minha vida. Porque o reino de Deus, Paulo disse lá em 1 Coríntios 4:20, não é coisa de palavras, mas é de poder. O reino de Deus, ele trouxe algo para a nossa vida maravilhoso. E dá para a gente observar que quando Deus está reinando na vida de uma pessoa e quando Deus não está reinando na vida de uma pessoa. É sobre o pecado. Gente, que coisa ruim não ver vocês quando eu quero falar com vocês. O pecado. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas vêm para Cristo, recebem o Rei na sua vida, mas ainda estão debaixo de domínio de pecados. Se livrou de alguns, mas ainda tem outros de estimação. Deus não está governando na sua vida, absolutamente. Algumas áreas ele tem governado, mas outras você tem sido governado por Satanás, pelo pecado, pelas trevas. Então o reino de Deus não chegou na sua vida.
Porque o reino de Deus, quando chega na nossa vida, nos liberta do reino das trevas. Nos liberta do reino da escuridão. E aí muitas pessoas dão muitas justificativas para nutrir e alimentar pecados de estimação. Mas é porque eu não consigo. Claro, você não consegue mesmo. Mas se você deixar o Rei dos Reis reinar nessa área da sua vida, você vai conseguir. Porque tudo é possível ao que crê no poder de Deus. Então, não existe essa coisa de ter pecado de estimação depois que Jesus entrou na minha vida. Se tornou o meu rei, eu quebrei as amarras do pecado, ele já não me domina mais, porque quem me domina agora é o Espírito de Deus. Então, em nome de Jesus, se você entrou aqui hoje, você tem algum pecado de estimação, tem algo na sua vida que é contra o que a palavra de Deus manda, e você está se enganando, dizendo que você não consegue se livrar disso, em nome de Jesus. Deixa o reino de Deus entrar na sua vida. Deixa o governo de Deus tomar conta de você e quebrar as cadeias com o pecado. Mas isso acontece de uma forma. Quando você se posiciona contra o pecado e diz não. Não é Deus, entenda, que vai lá e tirar o pecado de você. Você que tem que abandonar o pecado. Deus quebrou a força do pecado. O domínio do pecado já está quebrado. Por isso que eu digo que é de estimação. Porque é você, com a sua cobiça pecaminosa, que está alimentando. Ok, voltando. É você que gosta disso, que está nutrindo o pecado. Isso não tem nada a ver com Deus, porque Deus já fez a parte dele. Deus já quebrou. Agora você tem que dizer, não. Eu que até gosto de fazer isso, mas por causa de Deus, eu não vou fazer. E aí você tranca a porta do pecado. Seja em que área for. Você precisa saber disso. Porque senão você está dizendo que é do reino de Deus, mas continua sobre o domínio do pecado. Não tem, é só uma coisinha. Não. Uma fruta podre apodrece o cesto inteiro. Entendeu? Então você não pode ter uma coisinha, você precisa quebrar. O pecado precisa ser acidente, porque nós temos a nossa natureza pecaminosa. Mas a partir do momento que o Espírito Santo diz, ei, olha o que tu está fazendo, você, não, faço mais. Perdão, Senhor, não faço mais. É simples assim. Porque nós estamos submetindo ao governo. Você não precisa do pastor, você não precisa de intercessão, você precisa de decisão. Pegar óleo e passar óleo de peroba e ungir a sua cara de pau que fica sustentando um pecado que Deus já quebrou. É ungir com óleo da unção, não, é com óleo de peroba, porque aí você já está sendo cara de pau de dizer eu não consigo. Se liberte, em nome de Jesus. Bota o óculos. Então, o reino de Deus, ele é esse poder que quebra o domínio das trevas. É por isso que os filhos de Deus, os súditos de Deus, são pessoas livres. São pessoas que não são mais dominadas pelo pecado. Agora elas são libertas do poder para viver para a glória de Deus. Mas como esse reino se manifesta? Primeira coisa, como ele se manifesta? Ele dura para sempre. Então ele não vai começar hoje, nem amanhã, nem quando Jesus voltar. Ele sempre esteve. Então ele sempre se manifestou, né? E ele nunca vai ter fim. Lucas 9,60 diz que o reino de Deus, que Deus lhe deu, vai durar para sempre. Ó Rei, o Senhor governa o seu povo e julga com justiça. Então o reino de Deus, ele é eterno. Jesus já reinava antes de vir. E Salmo 45 diz: assim também, quando vierem a acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Aí agora fica confuso, porque ele sempre existiu, e agora o salmista está dizendo que ele vai chegar. Claro, o salmista está falando antes de Jesus vir, porque havia uma promessa para o povo de que viria um rei e um rei, sendo que esse
existia, né, reinando sobre o... Então, o salmista dizia que estava para chegar. Quando Jesus chegou, o que é que Jesus dizia? O reino de Deus chegou, né? Entre os homens, o reino de Deus chegou. Mas depois, ele disse para os discípulos, é importante que eu vá. Oxe, os discípulos estavam tudo felizes porque o reino de Deus chegou. Aí chegou e já acabou. Aí Jesus disse, não, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. E o Consolador faz parte do reino. Sabe por quê? Quando Jesus estava aqui, o reino estava entre nós, né? Quando o Espírito Santo veio, o reino ficou dentro de nós. Foi bom demais, né? Então, os discípulos não entenderam nada. Eles queriam ficar com Jesus ali. Estava bom demais. Era muito amor, muito ensino, muitos milagres, muitas coisas extraordinárias que Jesus estava fazendo. Mas o melhor do reino não é estar entre Jesus, é ter Jesus dentro. Então, Jesus disse, é importante que eu vá. Está bom demais aqui, mas eu quero estar dentro. Então, o reino de Deus, ele tem vários processos, né? Primeiro, havia uma promessa dele vir. Jesus veio, trouxe o reino para a terra. Depois, ele disse, olha, agora eu preciso ir para o reino entrar dentro de vocês. Aí depois ele vai voltar para estabelecer o seu governo e destruir todos os inimigos, né, do seu reino, e vai nos levar eternamente para morar com ele no céu. Então, o reino de Deus é assim, a amplitude do reino de Deus é assim, ele criou. Depois ele disse, agora não é suficiente eu só criar, dominar, governar. Eu quero estar entre eles. Aí foi lá e mostrou, e se revelou, na verdade. Depois ele disse, agora eu já fui revelado, agora eu quero ir para dentro deles. E depois eu quero pegar eles e levar comigo. Mas antes eu vim aqui destruir todos os inimigos do reino. Porque os reinos, até os desse mundo, sempre estão destruindo seus rivais e os inimigos para novas conquistas, né? Para alcançar outros territórios. E Jesus vai vir aqui também destruir todos os inimigos. E o reino de Deus, quando ele veio, ele se manifestou de várias formas. Como a primeira coisa que eu vi, pensei que o reino de Deus se manifestou, foi a forma que Jesus ele se revelou à terra. Ele entrou na barriga de uma mulher, virgem, né, pelo poder do Espírito Santo, e nasceu. E eu fiquei pensando, poxa, não poderia ter outra forma, simplesmente vir como anjo do céu, como ele vai vir, dizer, ok, eu sou Deus, eu sou o Salvador. Mas ele escolheu entrar, e eu disse, nossa, faz sentido ele escolher entrar e nascer. Porque ele queria demonstrar, realmente fazer na íntegra, como que o reino de Deus ele se estabelece na vida das pessoas. Ele disse lá, não foi... Para entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Então, ele deu os passos certos. E não foi nascer do homem. Nascer de quem? Do Espírito. Então, ele fez certinho, né? O modelo. Ele foi lá, deixou a glória, veio, nasceu da virgem, cresceu, porque o reino precisa crescer. O reino precisa ter maturidade. O reino precisa ter experiências com Deus. No reino a gente precisa ser forjado. Está pronto para cumprir o propósito. E Jesus fez isso. E aos 33 anos ele, ok, agora está na hora de eu fazer isso no coração de outros. E aí ele pegou os 12 discípulos e implantou o reino, pelo menos tentou. Começou, vou dizer, a implantar a cultura do reino no coração dos discípulos. E aí depois ele disse, ok, já trouxe a revelação. Né? Ou como Paulo diz, o mistério que estava escondido. Eu já apresentei a proposta do reino. Agora eu vou, porque vocês sem mim não vão conseguir fazer. Então eu vou para dentro de vocês para capacitar vocês a continuarem a multiplicação do reino de Deus. Então, e com isso ele foi fazendo os milagres, foi fazendo todas as curas, todas as coisas maravilhosas que Jesus fez, porque o reino de Deus não é só de palavra.
Não era somente de pregação. O reino de Deus era de manifestação sobrenatural. E isso é para nós também. Ele diz que aqueles que crerem farão as obras que eu fiz e ainda maiores. Maiores. Então, porque a chegada do reino de Deus, ela traz benefícios para as pessoas necessitadas à nossa volta. Né? Meu Deus, tem tanta coisa sobre o reino, eu estou pulando para ver o que é que eu falo e o que eu não falo. Então, Lucas 14 diz que Jesus destruirá todos os governos, todas as autoridades e poderes e entregará o reino de Deus ao Pai. Então, ele estabelece o seu governo e vai entregar esse reino ao Pai. Vai tirar esse reino completamente do domínio das trevas. Por enquanto, ainda há um governo nessa terra. Um governo que está tendo muitos súditos, que está aprisionando muitas pessoas, que está governando sobre muitas pessoas, e é o governo da maldade. Mas ele diz que o reino que Deus vai, quando Jesus estabelecer, ele vai destruir esse império das trevas. E nós, antes, também estávamos, né, sobre esse governo. A humanidade está sobre esse governo, que é o império das trevas. E Jesus, ele nos transportou, Colossenses diz, do império das trevas para o reino do seu amor. Então, isso é o que Deus, ele quer fazer. A nossa luta hoje não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades, porque são os inimigos de Deus. É contra essas coisas que nós precisamos lutar e tirar as pessoas que estão desse domínio e trazer para o domínio do Filho amado. Então, nós hoje, além de sermos cristãos, súditos desse reino, nós temos um trabalho, nós temos um papel, nós temos uma função, que é trazer o máximo de pessoas que são sobre o domínio das trevas para o domínio da luz. Então, quando Jesus foi e deixou o Espírito Santo, foi para nos capacitar, não para a gente ficar aleluiado dentro da igreja, mas foi para nos capacitar, para a gente lutar contra a força das trevas, para a gente resgatar aqueles que estão na escuridão. E foi por essa razão que Deus expulsou demônios. Ele diz lá, Lucas 21, na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso os demônios, e isso prova que o reino de Deus chegou até vocês. Então, Deus nos deu autoridade espiritual, e Ele quer que essa autoridade seja revelada na terra. Tudo que Deus nos dá é porque Ele quer que seja manifesto na terra, para que as pessoas saibam que o poder de Deus chegou. Então, não dá para nós recebermos tantas coisas de Deus para um propósito e a gente viver debaixo ainda de opressão, de doenças, de pecados. Nós precisamos nos vestir da autoridade, nos revestir que Deus nos deu e aplacar com essas coisas na nossa vida para anunciar o reino de Deus. Por isso que ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai. E sede minhas testemunhas, era a palavra que eu queria. Primeiro ele disse, sede minhas testemunhas. Eu vou testemunhar aquilo que acontece na minha vida. Olha, antes eu era assim. Por causa do poder de Deus na minha vida, agora eu consigo ser assim. Então, não vai ter como nós testemunharmos se nós estivermos ainda fazendo as práticas velhas. Se a gente ainda estiver repetindo os mesmos erros. Então, eu preciso tomar posse da autoridade que Deus me deu e deixar Ele governar a minha vida para testemunho. Para que as pessoas saibam, o reino de Deus chegou aí. Eu quero também ser parte do reino de Deus. O reino de Deus não pode ser anunciado somente com pregação. Eu anuncio o reino de Deus com quem o reino de Deus tem me feito ser, com quem eu tenho me tornado. Então, o reino de Deus já começou a ser estabelecido em nossos corações. Até chegar a hora de se manifestar no mundo inteiro, o reino de Deus, ele cresce dentro de cada cristão. Quem obedece a Deus faz o reino de Deus se expandir, crescer e se expandir.
Então, é assim que a gente faz o reino de Deus crescer, na obediência à palavra de Deus. Cada vez que eu obedeço a Deus, não é por causa dos galardões que eu vou ganhar, é cada vez que eu me submeto à vontade de Deus, eu faço o reino de Deus crescer. Mas ninguém está vendo, não precisa ninguém ver. Porque o reino de Deus é espiritual, é invisível. Aqueles que precisam ver estão vendo o diabo e Deus. Estão vendo o reino de Deus, é como uma semente, secretamente. Estão vendo. Mas o resultado vai mostrar o que realmente aconteceu. Então, ele cresce nas nossas vidas e se expande através das nossas atitudes de obediência. Por isso que Jesus, a obedecer, é melhor do que sacrificar. Porque a obediência, Deuteronômio 28, produz mudança na terra, produz mudança na família, produz mudança nos negócios, produz mudança em todas as áreas da nossa vida. Então, a forma que o reino de Deus cresce é se eu sou uma pessoa obediente a Deus. Se eu tenho essa disponibilidade de obedecer a Deus. O que é que o anticristo promove? Desobediência a Deus. Afastamento de Deus. O espírito do anticristo, na verdade. Então, o Espírito de Deus promove obediência a Deus, submissão a Deus. E obediência e submissão a Deus promove a glória de Deus na terra. O que afastou Adão e Eva do paraíso, do Éden? Desobediência. O que une um súdito, um servo de Deus? Obediência. Então, obediência é a palavra-chave para o reino de Deus crescer e se expandir. E Jesus ensinou muito bem isso. Tudo que eu faço é porque eu vi o Pai fazer. Eu faço a vontade do Pai. Então, a gente tem que andar nesse espírito de obediência, em querer saber a vontade do Pai para obedecer. Não somente quando ele fala, mas em querer saber qual é a vontade do Pai para eu obedecer. Então, às vezes, a gente tem alguma coisa dando errado e a gente quer arrumar um culpado, né? Quando as coisas estiverem erradas, diga em que eu tenho que obedecer para isso funcionar? O que eu tenho que fazer para isso não mais acontecer? O que eu tenho que fazer para quebrar o jugo do pecado nessa área, na minha família, na minha casa? O que eu tenho que fazer? Então, o reino de Deus, ele chama para nós a resolução. E a resolução é através da minha e da sua obediência. E às vezes a gente quer arrumar outras resoluções, mas não é. É no obedecer. É no obedecer que você vai ver a glória de Deus. Logo, isso não tem a ver com religião, mas se tornar um súdito de Jesus, um servo de Cristo. E isso requer mudança de vida, transformação. Como eu já falei, nós fomos tirados do império das trevas para o reino do Filho amado, para viver uma vida transformada. Nós não fomos tirados das garras de Satanás para continuar vivendo do mesmo jeito. E isso não é uma mudança que eu faço no dia que eu me converti. É uma mudança para sempre. Todos os dias eu preciso parar e dizer, eu preciso hoje ser melhor do que ontem. Eu preciso hoje parar de ter as mesmas atitudes e de repetir os mesmos erros, porque eu fui tirado das trevas. Agora eu sou da luz, agora eu sou do amor e eu preciso ser transformado. E quando uma pessoa entende que precisa ser transformada, ela é uma pessoa arrependida. Porque só é arrependido quem quer ser transformado, quem quer continuar da mesma forma, não confessa os seus erros, não assume os seus pecados, né? Não está disposto a mudar. Não, eu sou assim. Isso não é atitude de gente arrependida. Atitude de gente arrependida é estar sempre querendo saber como eu posso ser melhor. Como eu só posso ser melhor. Nunca está satisfeita. Né? Quando a gente vê uma pessoa arrependida, alguém vai lá, trata ela mal, diz, aí ela, ok, para e... Por que ela está agindo assim? Por que ela está tão aborrecida? O que eu posso fazer para melhorar? Quando a gente não está arrependido, como a gente faz? Gritou, a gente grita mais alto. Coração altivo. Não é um coração arrependido. Então, a gente tem que andar também numa postura em novidade de vida no reino de Deus.
Porque o reino de Deus não é desse mundo. João 18 diz que o reino veio da terra para produzir algo aqui. Veio do céu para produzir algo aqui na terra. Jesus, ele não somente nasceu para viver em Maria, depois mandou o Espírito Santo para não... Ok, somente isso? Não. Tudo que ele fez tinha um propósito de produzir o que está no céu, na terra. E ele só vai conseguir produzir o que está no céu, na terra, em nossas vidas, quando nós deixarmos. Quando nós nos abrirmos. Quando nós estivermos disponíveis. Coríntios 6:10 diz: os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Então, isso mostra que atitudes vão afastar pessoas do reino de Deus. Ações vão tirar pessoas do direito do reino de Deus. E muitas pessoas estão na igreja achando que pode ser de qualquer jeito. Que, não tem nada a ver. Quem nada a ver é cego, querido. No reino de Deus tem padrão de vida. Tem padrão de servo. E tem uma lista vasta, eu só botei essa aí. E ele diz que os ladrões, avarentos, bêbado, caluniador, assaltante não terá parte no reino de Deus. Tem mais outras ainda. Então, é necessário postura de vida, é necessário mudança de caráter. Existe um caráter para o reino de Deus. Pessoas que fazem tal coisa não entrarão no reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso aqui. É uma lista pequena. Vai lá que tu vai se encaixar. Tem uma lista grande. Isso não quer dizer que a gente não se encaixe em nenhuma. Mas quando a gente detectar, eu sou isso aqui, eu preciso abandonar por causa do reino de Deus. Eu sou isso. Isso não quer dizer que nós estamos aqui livres da lista, não. Recebemos o reino, estamos livres da lista. Não, você vai se encaixar. Vai lá ler que eu se encaixei em algumas. Quando você se encaixar, você tem que dizer, agora eu tenho que parar de ser isso. Porque o reino de Deus está na minha vida. Em Mateus 21:43, ele diz: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem frutos do reino. Ele estava dizendo isso para os judeus. Mas o reino produz frutos do reino. Se tu não produz fruto do reino, o reino vai ser tirado. Né? Então, não tem aquela história, mas Deus é amor, que não colocam injustiça. E ele vai ser justo para julgar os seus decretos e os seus mandamentos, quem cumpriu e quem não cumpriu. Então, ele também diz em Lucas 3:29, muitos virão do leste, do oeste, do norte e do sul e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. No reino de Deus vai ter uma mesa, né, que a gente vai estar junto, que a gente vai estar comunhão. Vai ter comunhão. Isso aqui agora que eu estou falando é algumas coisas sobre o reino de Deus. Ele diz também, curem os doentes daquela cidade, digam ao povo dali, o reino de Deus chegou até vocês. Ele nos deu autoridade para a gente orar, curar os doentes e dizer, glória a mim. Não, Jesus chegou na sua vida. Jesus teve misericórdia de você. Jesus removeu a sua doença. Mas ele diz também outra coisa em Lucas 12:31. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E Deus lhe dará todas as coisas. Requerimento, não é só coisa que eu tenho que deixar, mas é coisa que eu também tenho que fazer. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Tem muita gente colocando as outras coisas em primeiro lugar na sua vida. Não é esse o mandamento. O mandamento é Deus em primeiro, as outras coisas em segundo, e Deus vai cuidar de tudo. Deus em primeiro. Marcos 1:15, ele diz, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. É outra coisa sobre o reino de Deus que nós precisamos saber. Diz também Marcos, felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês, não será de vocês. Aqueles pobres, né, os pobres que não têm dinheiro, são os necessitados de Deus. Aqueles que querem Deus, o reino é deles. Entendeu? As pessoas que têm necessidade de Deus, o reino é delas. Em Lucas, Jesus disse, deixem os mortos, sepulte os seus mortos, mas você
Vai e anuncie o reino de Deus. O reino de Deus também é algo que nos capacita a ir, algo que nos ordena a ir. A gente não, eu sou do reino de Deus, mas eu não quero fazer nada, vou ficar aqui sentadinho. Não. Quando o reino de Deus está sobre a nossa vida, a gente precisa ir e anunciar e pregar o reino de Deus. Então, João 3, já falei que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E que o reino de Deus também precisa ser recebido como uma criança, com inocência, com... inocência, e outra palavra que eu não me lembro. Então, também Jesus disse que como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Não, nenhum rico não vai entrar no reino de Deus também, não é isso que está falando. Ricos é aqueles que têm, possuem riquezas também, mas por uma razão ele usou essa parábola. Porque quem é rico está satisfeito, não precisa de nada. O reino de Deus é para quem precisa de Deus. É para quem tem necessidades espirituais, porque é um reino espiritual. Então, ele diz como é difícil, porque os ricos se sentem o topo da pirâmide. Sente que está tudo certo, né? E, mais uma vez, que não pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Outra lista, Romanos 14, diz, vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus, e não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros e os homossexuais não entrarão no reino. A lista é grande, eu não vou dizer, senão você vai começar a chorar aí na cadeira. Eu não quero isso. Você chora lá no seu quarto. E em 1 Coríntios 6, ele diz, mas o reino de Deus será dado ao povo de Deus Altíssimo, e esse povo reinará para sempre. Então, trazer o reino de Deus para a terra é reinar aqui na terra com Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer realmente esse reino. Mas ele já nos deixa reinar com ele hoje através do governo do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele nos dá autoridade, ele nos dá capacidade, ele nos dá liberdade sobre o mal, né? Ele nos dá tudo amor que ele derramou em nossos corações. Nós temos tudo o que é necessário para sermos ágeis e hábeis no reino de Deus. Eu e você já, pela graça de Deus, que nós não merecemos, recebemos tudo o que é necessário para começar a desfrutar do reino de Deus e para expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Então, muitas outras coisas a gente ainda vai ficar ouvindo aqui, que a gente já ouviu que tem no céu e que é para a terra. Mas eu sinto que é urgente para que essas outras coisas aconteçam, a gente trazer essa cultura do reino de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Não são os anjos. Jesus já subiu. Não são os apóstolos, que eles já morreram, fizeram a parte dele. Mas hoje, na nossa geração, nós somos os embaixadores desse reino. Eu conheço um embaixador, conheci uma embaixadora também agora há pouco, no casamento do Paulo. E é interessante a gente conhecer eu fico animada, né? Conhecer um embaixador é legal, porque é uma pessoa que trilhou tantas coisas e é uma pessoa lá de outra nação que está aqui representando a sua nação. É muito legal. Olha para a pessoa que está do seu lado. Está aí um embaixador do céu. Eu sou embaixadora do céu nessa nação. Você, brasileiro, é embaixador do céu nessa nação. Não é do Brasil. Nós somos embaixadores do céu. Você parou para pensar, isso não é legal? E o embaixador da terra é bem que merece, porque eles ralam pra caramba. É níveis para ele. Tem que falar, no mínimo, 5 línguas. No mínimo.
Tem que passar pelos vários níveis administrativos e políticos. Tem que conhecer todas as normas e leis do Brasil ou de qualquer outro país. Ele nos escolheu para sermos embaixadores do reino de Deus aqui nessa nação. Então, nós não estamos aqui pelo green card. Não estamos aqui para nossos filhos terem uma vida melhor. Não estamos aqui para dizer que moramos nos Estados Unidos da América. Nós estamos aqui porque em Deus nós temos um destino de ser embaixador de Deus aqui nessa terra. E as pessoas precisam olhar para nós e ver essa cultura, com a forma que nós vivemos e que lidamos com as questões da vida. Como nós nos posicionamos diariamente na escola, no trabalho, na rua, no mercado. E a gente não é embaixador do reino de Deus aqui dentro desse. Aqui é o lugar que a gente não precisa ser embaixador do reino de Deus. Porque aqui é o lugar de capacitação, de conhecer cada vez mais as profundidades do coração, da vontade desse rei. Mas é lá fora. É lá fora que quando eu chego, chegou o embaixador. Eu tive uma experiência no trabalho que uma pessoa que está lá trabalhando disse: me conheceu? Então, quando chegou e disse: ok, eu sou um bandista. Aí eu, ok. Eu sou do céu. Parecia engraçado, isso não é a primeira vez que acontece. Mas eu digo, vamos ver qual é a cultura que vai prevalecer aqui. E cada vez que eu falo com essa pessoa, eu digo, quanto mais amor eu tenho que demonstrar agora. Com uma forma que eu tenho que mostrar para ela o amor de Deus, não é com a pregação que eu sou pastora, é com a minha vida. Ela tem que extrair isso. Ela tem que ver Deus aqui. Eu tenho que revelar o amor de Deus aqui. E isso é fácil? Não, às vezes a gente se distrai, né? Mas eu não posso me dar o direito de me distrair. Porque eu estou representando Deus. Eu não estou lá trabalhando para ganhar o meu sustento. Eu sou representante de Deus. E às vezes a gente vai para o trabalho e acha que não representa ninguém. Você é representante de Deus. A forma que você fala, a forma que você age, a forma que você decide, define quem está dominando a sua vida. Então, às vezes, a gente está aqui na igreja lindo, santo, cheiroso, mas quando sai é podre, é feio, é vergonhoso. Seja transformado. Todos os dias. O Luiz Hermínio, que vai estar aqui, disse que até o diabo é o diabo de Deus. Eu concordo. Porque se não houvesse o diabo, não tinha o pecado. Se não tivesse o pecado, nós não ia ver a nossa feiura. No final das contas, eu entendo que o pecado não veio somente para nos afastar de Deus, mas veio para nos aproximar de Deus. Mas para isso nós precisamos fazer uma escolha de renunciá-lo. Se não houvesse o pecado para nós renunciarmos, como nós iríamos escolher Deus? A gente já ia estar com Deus. Sem o pecado, a gente já ia estar com Deus. Como Adão e Eva estavam com Deus lá no paraíso, sim ou não? Eles não precisavam fazer uma escolha por Deus. Eles já tinham a presença de Deus dia após dia. Quando o pecado veio, o homem agora precisou fazer escolhas por Deus. E é isso que Deus quer. Escolhas por Ele. Porque eu dizia, não faz sentido. Por que não acabou com o pecado? Por que não acabou com o diabo? Porque Ele queria nos deixar escolher por Ele. Todos os dias. Então, o pecado ainda assim tem uma missão, nos aproximar de Deus. Quando eu escolho me afastar dele. Quando eu digo, sai fora. Eu até quero. Mas por amor a Deus, eu não vou fazer. Quem muito é perdoado, muito ama. Quais as escolhas que você está fazendo porque você ama a Deus? O que você tem deixado de fazer porque você ama a Deus? O que você tem afastado da sua vida porque você ama a Deus? Gente, essa é a melhor vida. Essa é a melhor vida. Muitas pessoas estão enganadas achando que viver no domínio do pecado fazendo é a felicidade, é a alegria. Não é não. A alegria é você dizer, eu até queria fazer isso, acho legal, mas eu amo Deus. E eu vou fazer isso por amor.
Isso é ser trazido das trevas para o reino do amor. É todo dia eu ter como provar para ele quanto eu amo. O quanto ele é importante. Fique de pé. Embaixador do reino de Deus nos Estados Unidos da América. Antes você era um embaixador só no Brasil, só para os brasileiros. Quando Deus te trouxe para cá, Ele te trouxe para ser o embaixador das nações. Subiu o nível, subiu a responsabilidade. Por favor, não ande mais sobre o jugo de Satanás na sua vida de cabeça baixa, frustrado, frustrada, sofrendo. Não. O embaixador tem regalias celestiais. Coloque o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas por Ele. E Ele se responsabiliza. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington, D.C., Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.